Vou mostrar para vocês uma aplicação usando dinâmica de sistemas disso daqui. Ele chama, foi desenvolvido pelo Dennis Meadows e chama Fishbanks, tá bom? É um simuladorzinho onde ele fez o seguinte, para o pessoal entender sustentabilidade. Eu tenho cardumes aqui, né? Eu tenho a minha costa, eu tenho uma região pesqueira, eu tenho um cardume, aqui que a gente vai pescar. Então tem uma região que é costeira, que é água rasa, que tem peixe, e tem uma região que tem água funda, que também tem peixe. Tá bom? O que eu preciso decidir? O que aquela comunidade decide? Quantos barcos pesqueiros eu vou comprar, tá? E eu vou pescar. Aí eu começo a ver que quanto mais barcos eu vou comprando, né, mais eu vou pescando, o preço do barco vai subindo, porque começa a ter mercado para barco, começam a encomendar, o preço do barco vai subindo, e aí a gente vai pescando cada vez mais. E aí chega um ponto que se desenha o sistema, né? As pessoas têm o que eu desenho como estoques, que é aquilo que as pessoas acumulam. Então tem quantidade de peixe em alto mar, quantidade de peixe nessa zona aqui, número de navios que estão circulando e dinheiro que eu tenho no banco. São as variáveis que importam nesse modelo, basicamente. Então, com dinheiro eu compro barco, eu posso aumentar meu estoque de barco. Conforme eu tenho mais barco, eu posso mandar ele para pescar. E conforme ele vai pescando, cada vez que ele pesca, ele me traz dinheiro. Aumenta meu dinheiro, eu posso comprar mais barco, e aí vem esse ciclo. Tá bom? Esse é um jogo, quer dizer, ele desenhou esse conceito para ensinar a tragédia dos comuns. Né? Você tem um bem comum, em que não tem controle sobre ele, e a gente super explora, acaba e você mata toda aquela comunidade. Tá? Então, a dinâmica é essa, ele criou o sisteminha, ele testa em dinâmica de sistemas. Então aqui, ó, o sistema está aqui, ó. Como é que seria em dinâmica de sistemas aqui? Então eu tenho esse daqui, ó, Deep Sea e Coast Fish Population. Então eu tenho a população de peixes que está nessa área da costa, na área rasa e no mar profundo, tá bom? Então aquela caixinha é um estoque, uma quantidade de peixes. Tem uma quantidade, né? Tem dois fluxos, olha, um fluxo sai, um fluxo entra. O que sai é como se fosse uma torneirinha, o desenho ali, né? Você imagina uma caixa d'água, tem saindo e entrando. Para sair, harvest, que é rate in deep sea. Então é quantidade de peixe pescado. Então conforme a taxa de peixe que você vai pescar, quantos peixes você pescou, diminui a quantidade no mar profundo. Lá em cima tem um crescimento líquido, né, ou taxa de natalidade ou de regeneração dessa população. Essa é uma população que é onde tem, eu tiro o peixe e ela tem uma taxa de regeneração. Então isso, né, tem nascimentos e tal. Agora, aqui você pode fazer várias hipóteses, que é aquilo que está aqui, sobre o que acontece, tá bom? Você constrói esse sisteminha seu. Então o que impacta aqui na quantidade de peixe pescado? Aqui, ó, average harvest rate per ship. Então, quanto que um navio, em média, pesca, tá bom? E aí eu tenho o total de navios, que vem de um outro estoque. Então, se eu tenho 100 navios, cada navio pega 10 toneladas, então eu tenho o quanto está sendo pescado. Então, eu tenho uma taxa média que eles conseguem pescar e o número de navios. Isso eu calculo a saída. Lá em cima, eu tenho uma taxa de regeneração. Qual que é a taxa de regeneração desses peixes? Então eu crio uma taxa de regeneração. Então eu tenho esses... Não vou entrar em todos os detalhes, depois a gente pode um dia refazer todo o modelo, se vocês quiserem. Mas a ideia é essa. Então eu crio um sisteminha que está funcionando. Aqui, a mesma coisa na costa. Então quantos navios foram enviados para o mar profundo, estão coletando ali, e quantos estão no mar raso? Então aqui. Aqui eu tenho um outro estoque, que é Perceived Average Net Profit Per Ship. Então, quanto que é a rentabilidade média percebida por navio? Então, por que é percebida? Porque eu vejo quanto que eu ganhei na última, o que está acontecendo, dado que o mercado o preço dos barcos está subindo, eu preciso investir logo, pode pegar dinheiro emprestado para investir. Então, com base nessa percepção de rentabilidade, as pessoas investem mais. Tá bom? Então a gente modela essa percepção. Tá? E conforme mais eu estou pescando, ó, mais a minha percepção de que isso é lucrativo funciona. Então, vocês vejam, eu estou modelando peixe e estou modelando percepção, né? Um sentimento, podia ser motivação. Então, tanto se você trabalha com variáveis qualitativas como quantitativas. E aqui embaixo,
eu tenho aqui financeiro, a minha conta no banco, é um dinheiro que eu tenho. Ele sai quando eu invisto em navios, tá bom? E ele entra dinheiro conforme eu faço a pescaria e vendo os peixes. Tá? E tem um custo de mandar o navio para o mar, que está embutido aí e tudo mais. Então isso eu tenho o meu balance, né? Quanto dinheiro eu tenho. E do lado de cá tem os navios sendo construídos. Então eu posso ter uma taxa. De repente eu posso querer, eu quero comprar e todo mundo está querendo comprar. Isso leva o preço lá para cima. Tá bom? Então, é o mercado que ele é de concorrência. Então, quanto mais gente está pedindo, mais aí você modela a subida dos preços. Tá bom? Então, a ideia básica é essa daqui. Esse modelo que roda aqui, se a gente fizer ele rodar aqui nesse software, eu consigo fazer algumas coisas. Ó. Então, por exemplo, rodei uma simulação, não fez nada. Mas eu posso olhar aqui, ó, dinheiro no meu banco. Dinheiro no meu banco foi aumentando, ó. Do jeito que eu rodei a simulação, ó, cada vez eu ganhei mais dinheiro, fiquei rico, tá bom? O que aconteceu com o número de peixes no mar, com esses pressupostos aqui? Ó, o número de peixe foi diminuindo. Quer dizer, daqui a pouco aquela grana toda que eu... Porque eu ganhei dinheiro, mas chega uma hora, vai chegar no limite, ó. A quantidade de peixe está caindo aqui. Tá bom? Então... Pode pegar e fazer uma coisa. Sim, e a gente pode trabalhar isso de forma geral. A ideia aqui, pessoal, é a gente criar o frame. Então, o que a gente faz em administração? É criar a ideia, trazer a ideia. Então, eu quero levar para as pessoas uma determinada competência. E o mais difícil não é resolver isso, né? O mais difícil é trazer a ideia e criar esse contexto. Esse daqui, então, o Dennis Meadows, ele desenvolveu lá no MIT, e o pessoal do MIT é bom pra caramba, né? Então, eles fizeram um jogo disso daqui. MIT Simulations, tá vendo? Então, o MIT tem várias simulações, tá? Que eles têm nessa página dele ali, ó. mitsloan.mit.edu, Learning Edge, Simulation, é enorme. Eu passo ali o link, eu coloco lá no site pra gente, tá? Pra quem quiser ver. Então, tem várias simulações aqui. E um desses é o Fishbanks, que um aluno do MIT brasileiro bancou a tradução para o português. Então ele está em português. Tá bom? Então eu vou entrar aqui, ó. Como é que funciona? Eles desenharam isso aqui. Bonitinho. Hã? Eu tenho a tela de entrada que conta lá o barquinho, o que acontece, o resumo, o objetivo, eu tenho tudo lá. Tá bom? Então o que vai acontecer? Né? O objetivo é você sobreviver, a sua comunidade sobreviver e prosperar. Então, onde pode ser ministrado? Lá em cima, ó. Jogar a simulação, tá vendo? Tem um vídeo, tem um manual em inglês, se vocês quiserem olhar, aí tem o detalhe, eu tenho o modelo. Então, um dia que a gente queria trabalhar um pouco mais isso a fundo, tentar entender, dá para destrinchar tudo isso, tá bom? Até aqui na FEI, a gente deve ter no futuro, já está no nosso, na grade nova que lançaram, uma disciplina de dinâmica de sistemas. Então, estudar esse modelo dentro da turminha da graduação vai ser uma das coisas que eu vou fazer com eles. Então, entender um pouquinho como é que desenvolve o modelo, como é que eu faço a simulação, e depois olhar o jogo que o pessoal fez aqui, que aí é uma coisa de computação, né? De pegar o pessoal que é bom de esfregar bits aí e desenhar essas coisas, não é isso? Então, ó, lá em cima, ó, jogar simulação. Eles fizeram uma coisa interessante, em que eu posso jogar em grupo. Você pode se inscrever aqui como professor, tá vendo? E aí você cria uma sala, todo mundo entra e as pessoas estão jogando em conjunto. Tá? Normalmente esses jogos têm limite. Se você tiver 50 alunos, você não joga com muito mais do que 10 pessoas de uma vez, porque senão você também cria tanta que você acaba com o recurso. Então, aí é a parametrização do jogo. Então, o que eu crio? Eu crio como se fosse essa classe aqui, eu crio como se fosse 10 mares diferentes, vamos supor, né? Ou 10 grupos, se tiver 100 alunos, se tiver 50, né? 5 grupos diferentes, 5 grupos de 10. E cada um joga entre eles, tá bom? Competem entre eles. Eles fizeram uma que dá para jogar individualmente, tá vendo? Então, só vou mostrar para vocês como é que fica a característica do jogo lá dentro, ó. Jogar individualmente. Vou escolher um ID. Eu entro, logon. Ó, ele criou uma tabelinha
aqui está ruim de ver, mas tem uma listinha aqui que fala aqui, ó. Aqui é mais claro, é o mar raso, aqui é mais escuro, é o mar profundo. Tá bom? Ele me fala o seguinte, ó, eu estou começando com 300 no banco, 3 barcos, o valor dos barcos, não consigo ler, 900, o saldo bancário é 600 e meu patrimônio total então é 1.500, é os 900 dos barcos mais 600 do saldo no banco, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ele fala assim, ó, você tem 3 barcos, você pode vender, pode fazer uma oferta de barco. Então quando as pessoas estão competindo, né, você pode, como o barco é um recurso escasso, você pode falar, estou vendendo o barco usado por um valor mais baixo, o cara pode comprar seu barco. Então tem um mercado de barcos. Eu não vou vender nenhum barco e vou falar aqui, ó, continua. Ah, e ali em cima ele tem os relatórios que ele faz, ó. Então tem o painel. Nesse grupo de 10 que você estava falando, o objetivo é que a comunidade sobreviva, é isso? No fundo, você pode trabalhar com ele, se você quer mostrar a tragédia dos comuns, fala assim, olha, a gente, né, quer prosperar, vocês moram todos juntos e vamos começar a trabalhar. O que a gente vê é o seguinte, conforme quem tem mais barco ganha muito mais. Então começa a subir o preço do barco, então eu preciso comprar barco. Então as pessoas entram numa competição normalmente para ganhar mais dinheiro. Você pode explorar isso, por exemplo, num grupo, um trabalho de equipe, todos esses tipos. A ideia dos jogos, né, dos ambientes vivenciais, é você colocar ele numa situação onde ele vai para algum ponto crítico. E depois você resgata isso. Vamos discutir o que aconteceu? O que aconteceu com cada barco? Vamos ver os gráficos todos. Aí você resgata isso e dá para as pessoas estudarem. Aí com isso ela estuda, ela entende. Eu gosto muito de sim. Vamos supor, eu vou fazer um jogo de RH para as pessoas entenderem, né, alguma coisa de como lidar com pessoas, mandar embora, remuneração, salário e tal. Aí você faz, quer dizer, deu uma bagunça. Ih, gente, ó, teve gente que foi mandar, subiu o salário de um, outro fez greve, porque o dele não subiu, o que aconteceu? E aí todo mundo quer aumentar salário agora. E agora, o que eu faço? Então a gente coloca eles numa situação e cheguei no conflito. Ó, então vamos lá, estuda o que aconteceu. Gente, dá uma olhada em tudo isso e dá uma olhadinha no capítulo 4, que lá tem algumas respostas para a gente discutir. Veja se vocês conseguem entender o que aconteceu. Então você cria na pessoa a curiosidade para ele buscar informação. Ou pega a internet de vocês, pega um artigo escrito por tal pessoa, né? Vê o que esse cara falou, ou dá uma dica para os caras, vê o que vocês acham disso daí. E aí você deixa ele vir com a informação para trazer a discussão. Então é uma forma diferente, que é o tal do ambiente de aprendizado. Então, em vez de você ensinar, você cria situações para que eles se interessem em aprender. E o jogo tem essa vantagem, porque você vivenciando o problema, o que aconteceu? Você cria o problema. Por que aconteceu isso? Eu esperava... Então, para ele solucionar essa questão, ele vai ter que procurar na teoria e discutir. E então, assim, você inverte o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, eu estou aqui ensinando, que nem vocês, o que faz passo a passo, onde chegou, né? Vocês já estão mais velhos, mas mesmo já tem uns dormindo, né? Vai, né? Mas imagina se fosse uma classe de aluno, né? Vai indo, legal, tá, mas peraí, deixa eu ver. Agora, se você cria um ambiente onde ele está vivendo aquilo, criando o problema, aconteceu, morreu, mandou embora, tá tendo lugar. E agora, como é que eu faria isso numa situação? Como é que eu resumo? Por que o dele foi melhor do que o meu? Vamos comparar tudo isso e vamos criar uma discussão. Então, a discussão, o professor passa a ser muito mais um tutor nesse processo de conduzir essa discussão do que o que ensina. E se a gente coloca aqui, e a gente começa a colocar a experiência de várias pessoas, e a pessoa coloca lá no blog, eu fiz e aconteceu, isso aqui dá para explorar desse jeito também. Então a gente vai criando outras experiências e enriquecendo aquele material para os próprios professores. A ideia é essa. Situação de tomada de decisão, né? Como tomar decisão? Por que tomou a decisão? Como tomou a decisão? Por que a gente não pensou? Uma das funções dos modelos é criar um ambiente de experiência para você testar hipóteses sobre o futuro ou futuros alternativos, cenários diferentes. E o fato de você testar e experimentar no computador, quando esse cenário aparece, você começa a ter muito mais sensibilidade para perceber aquilo que está acontecendo. Você não fica no evento, mas peraí, tem algumas coisas que podem estar acontecendo que podem ter levando a isso. E você está muito melhor preparado para fazer frente a esse cenário futuro. Então, tem um livrinho que chama Empresa Viva, do Arius de Geus, né? Ele fala justamente isso, o modelo que ele trabalhou lá na Shell, a gente colocava aquilo como as crianças brincam e experimentam as coisas. Os nossos modelos é para a gente brincar e experimentar sobre os negócios. E aí, quando veio a crise do petróleo, a gente já tinha pensado sobre essa crise e a gente estava melhor preparado do que as outras para fazer frente à crise. Quais seriam as soluções? Nós fomos muito mais rápidos. Então, quando começa a crise do petróleo, a Shell era uma das mais
das piorzinhas das empresas de petróleo, né? Com crise ela sai a maior do mundo. Por quê? Ela estava muito melhor preparada para lidar com aquilo e percebeu aquilo muito antes. Então os modelos como esses ambientes de você criar experiências e se preparar para esse futuro. E para a sala de aula a gente pode trabalhar assim. Então, oi. Eu estava pensando aqui, esse tipo de jogo é importante em sala de aula, né? Porque a formação básica, né? Até os pressupostos da pessoa, desde a formação básica e tal, muito focado lá na ponta do iceberg, né? Como o senhor mostrou anteriormente, faz com que assim, a conduta do tomador de decisão numa situação real desse tipo, recursos renováveis, escassos, uso comum aí no mar, né? Eu estudei bastante sobre nos últimos tempos. O pensamento linear, o pensamento normal do tomador de decisão é linear, é típico do homem econômico. Então o cara sai da faculdade, se ele, vamos dizer, vai abrir uma empresa ou vai trabalhar numa empresa desse tipo aí de mais, ele vai comprar navio e pescar até ele ser o mais rico de todos. E isso leva a tragédia dos cutãos. Isso, se você não conhecer, é o pensamento lógico. Sim, eu estou querendo desenvolver, eu tenho que comprar mais barcos, tem mais. É o pensamento clássico, né? Quer o lógico é fazer isso. Quando é que você quebra essa lógica? Quando você conhece a estrutura, gente, se todo mundo começar, daqui a pouco a gente vai morrer. Tá começando, vamos fazer uma cooperativa? Vamos. Aí vem o tal dos grupos que criam as instituições, né? Que o Roberto, que o Rogério está estudando. Se o cara sai do curso, né, Manuel? Tem um curso de graduação que está usando isso aí. Se o cara sai do curso de gestão, já sabendo, já tendo vivido, né, e discutido de forma sistêmica esse tipo de coisa, o cara está tomando decisão muito além da então, frente, né? Isso, aí você veio para aquele fundo aqui, que é onde, né, você mudou o seu modelo mental. Então a gente aí a gente melhora, né? A gente acaba não tendo que, não repetindo os erros do passado, pelo menos pensando de uma forma mais crítica. Eu só ia mostrar para vocês o jogo, ó, como é que ele funciona. Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um continuar. Ó, vejam aqui, pessoal, eu estou com 600 no banco, tá bom? O valor de cada barco é 900 e eu tenho 3 barcos. E aqui, melhorou? Ah, que bom. Ó, aqui é pequenininho, depois vocês podem olhar, ó. Aqui ele me dá também as estimativas, a expectativa. Eu fiz uma pesquisa aqui, o histórico que me diz que o barco no porto não captura água. Se ele for se ele for na água, na área costeira, ele captura 15. Quantidade pescada por ano por barco. Aqui nas águas profundas são 25. Tá bom? O preço do pescado está aqui, ó, é 20, né? O quanto eu ganho por tonelada, por quilo que for. A receita esperada por barco, por ano, 300 na área costeira e 500 nas áreas profundas, que vai ser 25 vezes 20, não é isso? Tá? Então essa é uma receita esperada. O custo para deixar o barco no porto é 50. Para mandar ele para a água costeira, que é mais próxima, eu gasto 150, combustível pessoal, e aqui eu gasto 250. Então, qual que é o lucro esperado por barco? Se ele ficar parado, eu perco 50. Se ele vier para cá, é 150. Se ele vier para cá, é 250. Opa, né? Aí vem o pensamento racional. É melhor mandar para água profunda, tá bom? Então, eu vou pegar os meus 3 barquinhos lá e vou mandar para água profunda. Eles devem ganhar, em média, 250 cada um. Vão aumentar 750 o meu lucro aqui.